Bem-vindo ao canal Versículo Revelado. Hoje nós vamos tocar em uma das perguntas mais difíceis e mais honestas que alguém pode fazer. Se Deus me ama, por que Ele permite que eu sofra? E essa pergunta dói. Ela nasce na perda, na doença, na injustiça. A gente olha para o mundo, olha para a nossa própria vida e a conta parece não fechar. O mundo moderno nos diz que o amor deveria ser só conforto, só felicidade. Se tem dor, algo está errado. Mas essa é a verdade do mundo, não a verdade da Bíblia. A resposta que a palavra de Deus nos dá não é fácil, mas é a única que traz esperança de verdade. E o que a gente vai descobrir hoje é que essa aparente contradição, esse silêncio de Deus no meio da dor, pode ser, na verdade, o lugar onde Ele está trabalhando mais profundamente em nós. Vamos entender o que a Bíblia realmente revela sobre isso. A primeira coisa que precisamos entender, antes de qualquer outra, é que o mundo em que vivemos não é o mundo que Deus projetou originalmente. Essa é a peça que a maioria das pessoas deixa de fora. Elas olham para a dor de hoje e culpam a Deus, como se Ele tivesse criado o mundo assim. É uma narrativa que não bate com o que a Bíblia ensina. O fundamento bíblico para o sofrimento não começa com a sua dor. Começa no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Deus criou um mundo perfeito, sem dor, sem morte, sem sofrimento. A comunhão com Ele era completa, mas Ele deu ao homem uma escolha, a liberdade. E o homem escolheu se rebelar, escolheu o seu próprio caminho. Aquele ato de desobediência, o pecado original, não foi um erro pequeno. Ele quebrou tudo. A Bíblia diz que por causa daquele ato a própria criação geme como em dores de parto. A morte, a doença, o desastre natural. Tudo isso é o eco daquela primeira quebra de aliança. Então, quando perguntamos por que existe sofrimento, a primeira resposta da Bíblia é clara. Porque vivemos em um mundo caído. Um mundo que está sob as consequências do pecado. O sofrimento não é o plano A de Deus. Ele é o resultado trágico da nossa rebelião contra Ele. Nós não estamos em casa, estamos em território inimigo. E entender isso muda toda a perspectiva. Se a primeira resposta da Bíblia é que o sofrimento existe por causa de um mundo quebrado pelo pecado, a pergunta que vem logo em seguida, e é a pergunta que realmente importa, é: ok, mas por que Deus, que é todo-poderoso e me ama, não remove o sofrimento da minha vida? Por que Ele permite que a dor continue, mesmo para aqueles que o seguem? E essa é a questão central. É aqui que a nossa visão humana, que busca o conforto imediato, entra em choque com a sabedoria soberana de Deus. E a primeira coisa que precisamos entender é a própria palavra amor. O mundo moderno, a nossa cultura, nos vendeu uma ideia de amor que é fraca, sentimental e baseada puramente em conforto. Nessa visão, amar alguém significa garantir que essa pessoa nunca sinta dor, nunca passe por dificuldades. Qualquer pai sabe que isso é uma mentira. Você ama seu filho, mas permite que ele tome uma injeção dolorida para ser curado. Você permite que ele rale o joelho para aprender a andar de bicicleta. O amor verdadeiro não busca a ausência de dor. Busca o bem maior e eterno da pessoa amada. O amor de Deus é infinitamente mais profundo. Ele não está preocupado com o nosso conforto temporário. Ele está comprometido com a nossa santidade eterna. E é aqui que a Bíblia começa a nos revelar. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá uma fórmula que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, ou caráter, e a experiência, a esperança. Percebe a lógica divina? Na nossa cabeça, o sofrimento produz desespero. Na lógica de Deus, o sofrimento, quando enfrentado com fé, inicia uma cadeia de produção que termina em esperança. É como um exercício na academia.
O músculo só cresce quando ele é submetido a uma tensão, a um sofrimento controlado. A fibra se rompe para depois se reconstruir mais forte. Ninguém fica forte levantando peso de isopor. Da mesma forma, Deus permite a pressão, a tribulação, não para nos esmagar, mas para forjar em nós um caráter, uma perseverança que não poderíamos desenvolver de outra forma. Ele está nos preparando para a eternidade, mas isso ainda pode parecer teoria, uma ideia distante. Então, aqui precisamos trazer uma história real da Bíblia, talvez o maior exemplo de como Deus usa o mal para um bem maior. A história de José. Pense na vida dele. Ele era o filho amado, recebeu a túnica colorida, tinha os sonhos de Deus. E o que acontece? Seus próprios irmãos, com inveja, o jogam num poço e o vendem como escravo. Tente se colocar no lugar daquele jovem, sozinho, traído, sendo levado para uma terra estranha. Onde estava o amor de Deus ali? Onde estava o propósito? E a situação piora. Ele é fiel na casa de Potifar, foge da tentação da mulher dele e, como recompensa pela sua integridade, o que ele ganha? É falsamente acusado e jogado na prisão, por anos, esquecido. Se você estivesse naquela cela, você não estaria perguntando: Deus, o Senhor me ama mesmo? Onde está o seu plano nisso tudo? É exatamente aí, no fundo do poço, na injustiça da prisão, que Deus estava trabalhando. Cada passo daquele sofrimento estava posicionando José para o momento exato em que ele seria chamado para interpretar o sonho de Faraó e salvar não apenas o Egito, mas sua própria família da fome. E no final da história, quando ele reencontra seus irmãos, que estão apavorados, ele diz uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia, em Gênesis 50, versículo 20. Ele olha para eles e diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que hoje se vê, a preservação de muitas vidas. Essa é a chave para entender. O sofrimento não é originado por Deus, mas está sob seu domínio soberano, e ele o usa como instrumento para o bem. O pecado dos homens ou de um mundo caído. Mas Deus, em sua soberania absoluta, é tão poderoso que ele consegue pegar o mal que os outros planejam contra nós e dobrá-lo, transformá-lo para cumprir o seu propósito bom. Ele não causa o mal, mas ele o redime, ele o usa. Pense em um cirurgião. O ato de cortar a pele de uma pessoa com um bisturi é, em si, um ato violento que causa dor. Se qualquer um fizesse isso na rua, seria um crime. Mas nas mãos de um cirurgião habilidoso e amoroso, aquele corte doloroso é o único meio de remover um tumor e salvar a vida do paciente. O cirurgião permite a dor e até a causa, não porque odeia o paciente, mas exatamente porque o ama e quer o seu bem maior, a cura. Deus é o grande médico. Muitas vezes, o sofrimento que ele permite em nossas vidas é o bisturi que ele usa para remover o câncer do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, do nosso pecado e nos curar de dentro para fora. E finalmente aqui temos a resposta definitiva da Bíblia para o problema do sofrimento. Está na cruz. Se alguém tem o direito de perguntar onde estava Deus no meu sofrimento, esse alguém não somos nós. É Jesus Cristo, o único homem perfeito, sem pecado, que viveu nesta terra. E o que aconteceu com ele? Ele sofreu a maior injustiça, a maior dor, a maior humilhação, o abandono completo. Deus Pai permitiu que seu próprio Filho amado sofresse da forma mais brutal possível. Por quê? Por amor a nós. A cruz é a prova de que Deus não assiste ao nosso sofrimento de longe, de um trono distante. Ele entrou no nosso sofrimento. Ele o vestiu, ele o sentiu na pele. Aquele sofrimento de Cristo, que parecia a maior derrota da história, foi o exato instrumento que Deus usou para realizar a maior vitória, a nossa salvação. Ele pegou o maior mal, a morte de seu filho, e o transformou no maior bem,
o perdão dos nossos pecados. Então, quando você estiver no meio da dor e perguntar: Deus, por que o Senhor permite isso se me ama? A resposta não é uma fórmula, é uma pessoa. Olhe para a cruz. Ali está a prova de que Ele te ama. E ali está a promessa de que, assim como Ele transformou a tragédia da cruz na glória da ressurreição, Ele está trabalhando agora mesmo para transformar o seu sofrimento em um bem que vai durar por toda a eternidade. Ok, entendemos que vivemos num mundo quebrado, que Deus usa o sofrimento para nos moldar e que a prova do seu amor está na cruz. Mas o que a gente faz com isso agora, no meio da nossa dor, quando as contas chegam, quando o diagnóstico vem, quando a perda acontece? A resposta da Bíblia não é para a gente simplesmente aguentar firme, é para a gente mudar a nossa perspectiva. O apóstolo Paulo, um homem que sofreu naufrágios, apedrejamentos, prisões, traições, um currículo de sofrimento que a maioria de nós nem imagina, escreveu em 2 Coríntios 4, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Percebe a troca que ele faz? Ele chama os sofrimentos dele de leves e momentâneos. Leves, ele foi quase morto várias vezes. Momentâneos, duraram anos. Ele só podia dizer isso porque ele estava comparando o peso do sofrimento terreno com o peso da glória eterna que o esperava. Ele estava olhando para a linha de chegada, não para a dor da corrida. E é isso que Deus nos chama a fazer. Ele não promete uma vida sem tempestades. Ele promete ser o nosso porto seguro na tempestade. Ele não promete nos livrar do vale da sombra da morte. Ele promete atravessar o vale conosco. A promessa não é a ausência de sofrimento, é a presença dele no meio do sofrimento. Se resume a uma escolha. Você pode olhar para o seu sofrimento através das lentes do mundo, que só enxergam o absurdo, a injustiça e o vazio. E esse caminho só leva à amargura e ao desespero. Ou você pode escolher olhar para o seu sofrimento através das lentes da palavra de Deus, enxergando a mão soberana de um Pai que te ama, que está forjando em você um caráter eterno e que prometeu que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A verdadeira saída não é escapar da dor, mas encontrar o propósito nela. E esse propósito tem um nome: Jesus Cristo. É nele que o nosso sofrimento ganha sentido. É nele que a nossa dor se transforma em esperança. A escolha é sua. Em qual perspectiva você vai firmar a sua alma? Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Se você gostou, inscreva-se, curta e compartilhe. Até a próxima.